Nossa República está de volta nesta semana conversando com a secretária de Ação Social, Rosa Maria Carvalho, sobre a pasta e sobre os trabalhos da ação social. Secretária, a gente está falando em pandemia, de algumas mudanças. Ao mesmo tempo que você tem um avanço tecnológico, você tem um aumento de um risco enorme no trabalho, no contato com as pessoas, principalmente com população de rua, etc. A gente tem imagem, depois a gente vai inserir aqui para as pessoas acompanharem, da senhora, da primeira-dama, fazendo trabalhos em loco, quer dizer, indo na rua, cuidando das pessoas, dos povos indígenas, enfim. E isso tudo em plena pandemia, correndo um risco grave de contaminação. Como é que tem sido esse trabalho? Porque não parou, né? A senhora continua indo às ruas, levando comida, se relacionando com a população de rua, e, enfim, com todas as pessoas que são atendidas, de alguma forma, pela CETASC. Bem, Mauro, no início foi muito difícil, extremamente difícil, porque ninguém queria ir, ninguém queria ajudar, e as pessoas estavam passando fome. E a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, a gente se revestiu de uma coragem que eu não sei bem de onde veio, provavelmente divina, e fomos para a rua. Iniciamos com um grupo muito pequeno, porque ninguém queria ir. Eu confesso que o meu medo era tão grande quanto o do resto dos secretários. Eu tenho 65 anos, então eu sou, além de tudo, eu sou um grupo de risco. Mas quando não tem uma prerrogativa e a necessidade é real, você não pode se furtar a sua responsabilidade. Então, eu subi em cima do caminhão. Eu ficava em cima do caminhão porque era uma forma de eu ficar um pouco mais distante das pessoas. E acho que, com o tempo, as pessoas foram vendo assim, está dando tudo certo, ela ainda está em pé, então nós vamos ajudar também. E foi crescendo o universo de pessoas que vieram até nós. Então, eu acredito que nos furtar de fazer, nós não podemos. Então, qual que é a prerrogativa que nos sobra? Cuidar muito. Ficar o tempo todo com a máscara, utilizar o álcool nas mãos o tempo todo. Então, a gente se revestiu desses cuidados, talvez de uma forma muito maior do que as outras pessoas, porque a gente tinha consciência do risco que a gente estava correndo. E, graças a Deus, tem dado certo. Nós não temos a adesão de todas as pessoas nesse contexto, nós sabemos que algumas não querem, têm medo e nós não obrigamos, vai conosco a pessoa que se dispõe a ir, mas as pessoas precisam de nós. E essa responsabilidade da política é nossa, a gente assumiu a responsabilidade, utilizando aí uma frase bem popular, quando você assume uma responsabilidade, você tem que arcar com o ônus e com o bônus, né? E eu não posso deixar as pessoas morrerem de fome, porque nós estamos com medo de aproximar das pessoas. Então, nesse contexto, a gente tem feito a nossa parte. No início da pandemia, foi aí no ano de 2020, nós entregamos 330 mil cestas básicas. Esse aí é aquele programa Vencer Mais Solidário, não é isso? Vencer Mais Solidário, sim. Como inicialmente era feito com doação, né, de terceiros, de empresas, etc., e depois o governo também acabou assumindo o compromisso de comprar cestas, não é isso? Quando saiu o primeiro decreto federal, no dia que saiu o primeiro decreto e que a situação a gente já previa como ela ficaria, o governador me pediu para comprar 50 mil cestas básicas de imediato. E nós fizemos todo o processo de compra, que não é um processo rápido, né? Compramos 50 mil. E a primeira-dama abriu uma campanha nas suas redes sociais para angariar recursos para auxiliar, porque a gente sabia que a coisa era crescente e aí ia precisar de mais, né? Então, como ela tem uma entrada muito boa com a população, as pessoas sabem que os trabalhos que ela faz sempre foram trabalhos muito consistentes, ela conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para a gente comprar 70 mil cestas. Uma quantidade substancial. Com certeza. Isso, assim, com depósito de pessoas, às vezes, de R$100, de R$10, de R$800, de R$2.000, e assim fomos indo, né? E foi uma arrecadação então, muito houve boa. uma soma aí de 110 mil cestas só nesse começo.
110, 120 mil cestas. 120 mil, chegou a quase 130, porque fora essa campanha das redes sociais, que ela arrecadou o dinheiro, muitos empresários doaram já a cesta física. Então, chegou em torno de 130 mil. E daí nós fomos comprando mais e foram 330 mil cestas entregues no Estado. Eu posso assegurar que em torno da metade desse quantitativo nós entregamos de mão em mão. Foram mãos estendidas doando a cesta. Então, foi muito trabalho. A gente meio que parou as ações da secretaria, voltando os olhos só para a fome. A gente fazia, claro, os outros trabalhos. Era um momento dramático também, né, secretária? Muito pouco, muita dificuldade de todos os tipos. Os problemas sociais cresciam todos os dias, o número de funcionários muito reduzido, os decretos oportunizaram que fosse para casa quem tinha comorbidade, que ficasse com 30% do efetivo, e ainda existia revezamento. Então, um número muito pequeno de pessoas no trabalho ativo de todo dia e um número muito grande de ações a serem realizadas. E uma demanda, Mauro, que a gente não pode deixar de dizer, que crescia todo dia. Todos os dias ela era maior. E como ela tem sido até hoje, porque essa demanda não diminuiu e nem vai diminuir com a velocidade que se espera. Já existem alguns estudos de alguns sociólogos que o usuário do SUS vai demorar mais de uma década para se pôr de pé. Porque são pessoas, para você ter uma ideia, nós tínhamos no estado do Mato Grosso, em março do ano passado, em torno, aí, falando números, colocando de forma mais exata os números, nós tínhamos em torno de 330 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Hoje nós estamos chegando a 400 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Nossa, que situação. Quando a gente fala em extrema pobreza, a gente está se referindo a pessoas que ganham até R$ 89 per capita. E quando a gente fala até 89, tem o que não ganha nada, o que ganha 10. Então, é impossível uma pessoa sobreviver desta forma. Essa ampliação da fome foi impulsionada muito por esse processo da pandemia, né? Pelo desemprego. Principalmente pelos empregos informais que sustentavam um número muito grande de famílias. Eu costumo ilustrar da seguinte forma: se a gente lembrar aqui, puxar a nossa memória um pouquinho, lembrar aqui da frente da Unic, a quantidade de carrinho vendendo N coisas que existia lá, cada um daqueles carrinhos sustentava uma família. De repente, eles não tinham para quem vender. A gente olha os nossos artistas que viviam de fazer um show na noite, nunca mais fizeram. Os nossos garçons, que às vezes tinham um salário pequeno, mas conseguiam a sobrevivência aí às vezes de uma família um pouco mais numerosa, através do dinheiro que eles ganhavam pela produtividade, deixaram de produzir. As empregadas domésticas, quantas foram os lares que mandaram as empregadas embora? Né? As diaristas, a gente nem fala delas, porque as diaristas, de repente, perderam seus empregos. Os trabalhadores de feira, quantos feirantes que sustentavam as famílias? A gente que está numa posição um pouco melhor não tem noção, não tem dimensão do que é isso, né? Quer dizer, como é que a pandemia afetou a vida das pessoas. E daí surgem situações como, por exemplo, a fila do ossinho, que virou uma espécie de polêmica, mas que reflete bem essa realidade, não é isso, secretário? Assim, secretário, a fila do ossinho, existem duas óticas para a gente olhar. Olha, o secretário, só queria explicar aqui, é que eu já fui secretário lá do governo Mauro Mendes, na área de comunicação, e a secretária ainda me chama de secretário, mas não sou secretário, sou jornalista, estou aqui, né? Eu estive secretário no período com muita honra, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa equipe, porque é um governo muito sério, com pessoas extremamente competentes e que estão fazendo um trabalho extraordinário no reerguimento de Mato Grosso. Mato Grosso é um estado que tem características bastante peculiares, um estado muito rico, né, mas que estava absolutamente sucateado, estava à beira da insolvência, e esse quadro foi revertido de uma forma muito eficiente, muito rápida, e hoje
Mato Grosso investe em seus programas sociais, em todas as áreas do governo, em obras que geram empregos, que acabam impulsionando o progresso, um volume de recursos extraordinário, em torno de 10 bilhões de investimento, que é uma coisa que não se vê em lugar nenhum desse país. Mas vamos lá, voltando, secretário, obrigado aí pela deferência, né? Pode me chamar de Mauro, tá tudo certo. É a força do hábito, desculpa. Mas a gente entende assim, a fila do Ocim existe há mais de 10 anos. As pessoas que vão para lá, nem todas vivem em situação de extrema pobreza. São pessoas que há anos compram, porque existe assim até uma certa cultura, algumas pessoas fazem o feijão fervido com aquele osso que contém carne. Ele não é um osso limpo, ele contém carne, ele tem o tutano, que tem um valor nutritivo. É pejorativo a gente ver pessoas nessa condição? Sim. Por quê? Porque é óbvio que nós gostaríamos que essas pessoas comprassem carne, comprassem as coisas, os ingredientes que se usam numa feijoada para pôr no feijão e não o osso. Mas isso não é uma coisa que aconteceu exclusivamente pela pandemia, isso já acontecia antes. Muito provavelmente esse número tenha crescido, como cresceram todos os problemas sociais. Mas cresceram tanto que a própria assistência social acabou indo fazer doação de cesta básica, fez um cadastramento, enfim, porque provavelmente se juntaram àquela fila tradicional pessoas que estão passando por um período de grave dificuldade. Olhando por esse contexto, a nossa primeira-dama, muito sensibilizada, pediu imediatamente que nós cadastrássemos as pessoas para que a gente pudesse verificar posteriormente se elas se enquadravam nos requisitos para ganhar um cartão de transferência de renda ou para algum outro programa da Secretaria. E nós estamos distribuindo cesta lá, a primeira-dama destinou, nós atendemos naquele dia que ela esteve presente, no primeiro dia que nós lá estivemos, fazendo os cadastros, foram destinados 550 cestas, e periodicamente eles estão recebendo novamente essas cestas, mas é uma situação que teve uma conotação muito grande, e é uma coisa que já acontecia há muito tempo. Então, com certeza, a gente não pode tirar do contexto que nós gostaríamos que fosse diferente. Né? Com toda certeza. Secretária, a gente vai para um intervalo e volta já. Mas olha, antes disso eu queria deixar um recado aqui que eu reputo da maior importância. Certos hábitos são rotina para a gente, como é o caso de escovar os dentes, tomar banho, beber água. Mas por que combater a dengue não é um deles? Nós todos precisamos fazer a nossa parte. Eliminar água parada, seja em garrafas, calhas ou vasos, e manter limpas as caixas d'água e as piscinas. Lembre-se, a dengue mata. E é só mudando os nossos hábitos que será possível eliminar esse perigo. Esse é um alerta do governo de Mato Grosso que eu assino embaixo. Precisamos nos cuidar, eu tive dengue hemorrágica e sei bem o risco que é isso. Vamos para o intervalo e voltamos num instante.